Meus amigos, nós estamos falando das leis de Newton, né? As leis que vão reger o movimento dos objetos nas proximidades da Terra, tá legal? Então, quem foi esse cara aí? Quem foi esse cara aí? Quem foi esse nosso amigo Isaac Newton, né? Ele foi um cara que foi muito importante para a ciência, tá? Ele traz uma visão muito aguçada dos fenômenos. Ele já está estabelecido que o fenômeno tem que passar por experimentações. Então ele era um cara muito teórico, mas existia uma quantidade de pessoas ao redor dele técnicos muito importantes para experimentar. Mas antes de começar a falar sobre ele, vamos falar sobre um tema muito importante que ele vai abordar nas leis dele, que é o conceito de força, tá? O que é força, né? Quando você aplica essa ação sobre um objeto, é um agente físico, é a ação, tá? Capaz de mudar o estado de repouso ou de movimento uniforme. Se você estiver em repouso ou em movimento uniforme, a soma das forças que atuam sobre você vai causar um vetor força resultante nulo, que eu quero dizer que você não vai ter forças resultantes atuantes sobre você. O que essa força faz? Essa força ela é aplicada ao corpo com a intenção de mudar duas situações, tá? De mudar o estado do corpo de repouso ou de movimento uniforme. Então, qualquer corpo que se encontre diferente desses dois estados está atuando sobre esse corpo uma força resultante. Tá legal? Tudo bem até aí, galera? Tranquilo? Qualquer situação onde você não está em movimento e nem tampouco tem velocidade nula, você tem uma situação onde tem uma força sendo aplicada sobre esse corpo. Então, definimos força como esse agente físico que tem a propriedade de mudar o estado de repouso ou de movimento uniforme do corpo. Tá legal? Tô seguindo, hein? Ninguém perguntou nada, tô seguindo, hein? Vamos reagir aí, galera. Então é o seguinte, é uma grandeza vetorial, então eu preciso ter três características importantes para essa grandeza. Eu preciso ter a intensidade, que é o valor numérico da força, é quanto ela vale. Eu preciso ter a direção, tá legal? E preciso ter o sentido para essa força. Então agora você tem que pensar nessa força como um vetor. Você tem que desenhar um vetor, ok? No sistema internacional, a gente trata a força como Newton, mas existem algumas outras unidades para força, como por exemplo o KGF, o quilograma-força. Então, 1 kgf equivale a 9,8 newtons. Mas o sistema internacional, aquele que a gente vai trabalhar em 99,9% dos casos, vai ser em newton mesmo. Então, quando você calcular a força, você vai escrever: essa força tem valor de tantos newtons, tá legal? Então, é um N maiúsculo, ok? Existe também uma grandeza inglesa, que é o DINA, tá? Que é um valor muito pequenininho comparado ao newton, ok? Mas o mais importante aqui é o Newton, beleza, galera? Então tá aqui, ó. Quem é esse nosso amigo aí, o Isaac Newton? Olha aí a carinha dele, bem retratado aí, né? Então o nosso amigo Isaac Newton ele tem contribuições absurdas para a ciência, tá? Ele contribuiu matematicamente, né, com a geometria, depois com a álgebra, né, com o desenvolvimento do binômio dele, que dá nome a ele, né? Os fenômenos ópticos, por exemplo, ele conseguiu descobrir que a luz ela se propaga em linha reta, mesmo achando que a luz era formada por pequenos corpúsculos, tá? Corpúsculo já é pequeno. Pequeno corpúsculo, então você imagina como isso é pequeno, né? Era formada por corpúsculos, tá bom? Então, mas ele teve contribuições importantes também em descobrir que a luz branca ela é uma mistura de várias outras cores, tá? Você tem uma experiência muito legal de montar, que é o disco de Newton, ok? Então, ele tem contribuições nos fenômenos ópticos também. Uma das contribuições mais importantes para a matemática é o cálculo diferencial e integral, que ele desenvolve para poder ser a base das leis dele, tá? E as leis do movimento da gravitação universal, então ele explica muito do que acontece no sistema solar com essas leis, né? Tem alguns casos ele que não consegue explicar, alguns movimentos estranhos, como por exemplo de Mercúrio, ele não consegue explicar, mas grande parte da teoria dele é aplicável, tá legal? E
a mecânica dos fluidos, que ele vai trabalhar lá com a viscosidade dos fluidos. Ok, gente? Gente, reajam aí, por favor. Me digam como é que foi até aí. Tá tudo bem? Como é que tá? Vamos lá, galera? Tudo ok? Legal, né? Beleza. Vamos nessa, então. Posso passar para outra parte, né? Vamos passar para outra parte, então. Bem, a gente tem aqui a primeira lei dele, que é um princípio que é uma propriedade do corpo, tá legal? Que é o princípio da inércia. A tendência que um corpo tem de permanecer em seu estado de repouso ou de movimento uniforme. Fora desses dois estados, tem que ser aplicada uma força sobre ele, tá legal? Então, todo e qualquer corpo tende a se manter em movimento uniforme, viajar com velocidade constante, tá legal? Ou se manter em repouso, com velocidade igual a zero. Tá legal? A não ser que uma força externa atue sobre ele. Então nós temos aí, ó, o nosso amigo sem o cinto de segurança, uma força externa atuou sobre ele, como ele estava solto no carro, ele tende a manter a sua velocidade. Tá legal? Então, esse princípio da inércia diz que esse cara aqui, quando estava com o carro, ele tinha a mesma velocidade do carro. Mas como o carro parou subitamente, a tendência dele, como ele estava solto lá dentro, é continuar em movimento. Por isso, a importância do uso do cinto de segurança. Ok? Olha aqui um outro fenômeno acontecendo. Ó. Deixa eu reiniciar esse GIF aí. Ó. Você tem um montão de carrinho, tá? Os carrinhos estavam organizados no caminhão. Qual foi a tendência que os carrinhos tiveram? De permanecer em repouso. O caminhão saiu e esses carros aqui ó, tenderam a permanecer em repouso. Tá legal? Ó, veja a segunda vez, olha o desespero da galera ali. Ó. Olha só, o cara já pensou em ir embora. Se ajoelhou e tudo, ó. Coitado. Ok? Então, dois fenômenos. A tendência de continuar em movimento, tá legal? E a tendência de permanecer em repouso acontecendo. Ok? Então, esse é o primeiro princípio. Tá? Esse princípio nos leva a uma condição também, que é a condição de equilíbrio. E podem haver dois tipos de equilíbrio, o estático e o dinâmico. O estático é fácil, que é aquele quando o objeto se encontra em repouso, com velocidade igual a zero. E qual é o equilíbrio dinâmico? É aquele que tem o movimento com velocidade constante, movimento uniforme. Tá legal? Bem, nos dois casos, se eu somar todas as forças que estão atuando no corpo, eu tenho uma resultante igual a zero. Então, o somatório das forças que atuam sobre o corpo, nesses dois casos, equilíbrio estático com velocidade igual a zero, repouso, equilíbrio dinâmico com velocidade constante, movimento uniforme, se eu somar as forças que estão atuando nesses dois casos, essa resultante vai ser nula. Então eu tenho aqui ó, esse objeto aqui, tá? E eu tenho três forças atuantes sobre ele. Esquecem essas duas aqui, tá bom? O exemplo principal está aqui acontecendo nesse objeto. Então eu tenho aqui uma força F1 que atua nessa corda aqui, tá? Sustentando uma parte do peso. Tá? Uma força F2 que também sustenta a outra parte do peso. Eu tenho o peso propriamente dito que aqui eu chamei de F3. Tá legal? Observem que essas três forças, se eu somar, vai dar igual a zero. Então eu estou num tipo de equilíbrio. Nesse caso, como esse objeto está parado, o equilíbrio vai ser o equilíbrio, né, estático. Por quê? Porque ele está em repouso. Tá legal? Bem, como existem dois tipos de equilíbrio, se eu somar todas as forças que atuam nesse corpo, a soma delas vai ser igual a zero. Tá legal? Você tem o equilíbrio estático, que é esse exemplo aqui, tá bom? Quando o corpo se encontra em repouso, com a velocidade igual a zero, e você tem o equilíbrio dinâmico, onde você tem a velocidade constante, ou seja, você não tem aceleração. Tá legal? Então nós temos um movimento uniforme acontecendo. Ok? E aí, meus amigos, como é que foi até esse ponto aí, hein? Tem alguma dúvida? Alguém tem pergunta? Tudo ok até aí? Vamos lá, galera. Reage, por favor. Beleza? Posso continuar, galera? Vamos lá. Reagindo aí, por favor, que essa aula aí é muito complexa.
e longa, né? Vou continuar. Valeu, galera. Beleza. Ok, moçada. Então, vamos agora falar um pouquinho da segunda lei, que é o princípio fundamental da dinâmica. Bem, o que diz essa lei aí? Essa lei diz que objetos com massa muito pequena, quando aplicados uma força sobre ele, eles adquirem grandes acelerações. E objetos com massa muito grande, quando aplicada a mesma força sobre ele, a aceleração desse objeto não é tão grande assim. Tá legal? Então, essa força que vai resultar em movimento, ela é proporcional, sim, à massa e proporcional, sim, à aceleração que o corpo descreveu. Tá? Então, Newton, nesse princípio aqui, não foi bem desse jeito que a gente vai mostrar aqui. A segunda lei é um pouco diferente dessa formatação que hoje se aplica, tá? No livro dele lá, no Princípio Fundamental da Dinâmica. Então, você vai verificar lá que no capítulo que diz sobre a segunda lei, você não vai encontrar o que nós vamos apresentar aqui, tá? Mas o que diz aqui? Diz que a aceleração que um objeto possui é diretamente proporcional à força que ele tem. Tá? Então tá aqui, ó, a força resultante, quando essa força não é nula, porque se ela for igual a zero, nós estamos na situação anterior. Aqui nós temos uma força diferente de zero, uma resultante diferente de zero. Tá? Então, quando você tem uma resultante diferente de zero, você está com o objeto se movendo de maneira acelerada. Ok? Então, nós temos a seguinte situação acontecendo. Tá? Nós temos um objeto de massa muito grande se movendo. Então, ele tem uma pequena aceleração. Tá legal? Ele adquiriu uma pequena aceleração. Mas quando eu tenho um objeto de massa muito pequeno se movendo, aplicando a mesma força, ele adquire uma aceleração muito maior. Ok? Então, nós temos uma relação entre massa e aceleração, e isso vai implicar no valor da nossa força resultante. Tá legal? Então, a segunda lei, né, o princípio fundamental da dinâmica, diz que a força resultante é igual ao produto da massa do objeto vezes a aceleração. Se a aceleração for muito alta, porque a massa foi muito pequena. Se a massa for muito pequena, é porque a aceleração foi muito alta, vice-versa. Legal? E aí, gente, como é que foi nesse conceito aqui? Me fala aí. Vai? Como é que foi nessa parte aqui? Nessa segunda lei? Em verificar a relação entre massa e aceleração. Foi tranquilo? Foi beleza? Vamos lá, galera, reagindo aí. Ok, né? Beleza, então. Vamos agora continuar nossa brincadeira aqui com um determinado objeto. Vou ter um objeto aqui, tá? Um bloquinho, tá? E sobre esse bloquinho eu vou aplicar três forças, tá bom? Eu vou aplicar a força F1 igual a 5 newtons, ok? Eu vou aplicar uma força F2 menor, igual a 3 newtons. E vou aplicar uma força contrária, igual a 4 newtons, ok? Vamos somar as forças que atuam nesse objeto. Vamos somar aqui, ó. A força resultante vai ser a soma de F1, F2 com F3. Só que como F3 aponta em sentido contrário de F1 e F2, eu vou dar um sinal negativo para ela. Tá legal? Bem, aplicando os valores, eu vou ter essa resolução aqui. Então, vou ter uma força resultante sobre este objeto de 4 newtons. Percebam que essa força resultante, ela vai ter a mesma direção. Vou até desenhar de novo aqui o bloquinho, tá legal? E vou colocar essa força resultante. Essa força resultante vai ter a mesma direção dessas duas forças aqui. Por quê? Porque quando elas são somadas, o valor fica igual a 8, não é isso? E o valor 8 é maior do que o valor 4 newtons de sentido oposto. Então, ela herdou a direção e o sentido dessas duas forças aqui. Então, por isso que ela aponta para lá, né? E o valor dessa força foi igual a 4 newtons. O que eu quero dizer com esse exemplo aqui? Que mesmo que eu esteja aplicando três forças aqui nesse objeto, esse objeto não entende que sobre ele estão atuando três forças. Esse objeto entende que sobre ele está atuando apenas uma única força. E essa força é o que nós chamamos de força resultante. Tá? Mesmo a gente observando três vetores atuando, não me interessa que são três vetores atuando. O que vai me interessar é que existe apenas um único vetor resultante, que é aquele que a segunda lei nos diz. Tá legal? Que é essa força aqui, ó, resultante da segunda lei. Ok? Então a gente não está
aplicando 3 vetores. A gente, na verdade, está aplicando um, que é o resultante. Então, quem vai proporcionar a esse bloco uma aceleração não são essas 3 forças. Quem vai proporcionar esse bloco uma aceleração é esta força resultante que tem aqui embaixo. Tá legal? De 4 newtons aqui, ok? E aí, moçada, como é que foi até aí? Vai, diz aí. Tudo bem? Tudo tranquilo? Reajam aí, por favor. Só para saber como é que foi nesse caso aí. Beleza, né? Então já vimos que, inicialmente, temos que calcular a força resultante, né? E obedecer a questão dos vetores, ok? Vou continuar, hein, gente? Beleza, então. Vamos lá. Bem, vamos falar agora da nossa terceira lei, que é o princípio da ação e reação, ok? O que diz esse princípio da ação e reação? Diz que, para toda força aplicada em um objeto, esse objeto reage com uma força de sentido e direção oposta, tá legal? Só que com a mesma intensidade. O que eu quero dizer, então? Quer dizer que se você empurra a Terra para baixo, a Terra reage empurrando você com a mesma força para cima. Então, daqui por diante, galera, as forças sempre vão atuar em pares, ok? Sempre uma ação e uma outra reação, tá? Então, quando você empurra a Terra para baixo, que é essa flecha aqui em vermelho, tá? A Terra reage a essa força aplicada, aplicando uma força sobre você. Então, perceba que são forças aplicadas em corpos distintos, em corpos diferentes, ok? Então, eu agora passo a ter, ó, dois corpos, tá? Aplicando força. Você aplicando força na Terra e a Terra aplicando força sobre você, ok? Então, esse princípio, sempre as forças aparecem em pares e sempre em corpos distintos, tá legal? Porque se duas forças de mesma intensidade, mesma direção, forem aplicadas num corpo, num corpo só, você tem repouso. E a terceira lei não fala nada sobre repouso. Ela fala sempre que são forças iguais, só que são atuantes em corpos diferentes. Isso é fundamental, tá? Ok? Então tem a mesma intensidade, a mesma direção, tem sentidos opostos, estão vendo? Sentidos opostos, tá? A direção foi a mesma, foi essa linha aqui, ó. Tá legal? Mas tem sempre sentidos opostos, tá bom? E atuam em corpos diferentes, como eu falei em você, tá? Beleza até aí, né? Bem, aqui está um exemplozinho da ação e reação, ó. O objeto com massa menor tem aceleração menor e o objeto com massa o objeto com massa maior, que é a bola de basquete, tá vendo? Ela tem uma aceleração menor. Aí a força que ela faz no objeto de massa menor gera uma aceleração maior e está colidindo ali contra o professor de física, que é um cara que sempre se ferra, né? Ok? E aí, galera, como é que foi nessa parte aí? Reajam aí, por favor. E aí, galera, como é que foi? Tranquilo? Beleza? Essa tela tá preta aí, mas não acabou não. Vamos lá, vamos continuar. Vamos lá, essa tela preta aqui quer dizer que eu vou cortar esse vídeo para uma outra turma ali, então aproveitando mesmo a projeção, tá bom? Mas vamos continuar então. Beleza, né? Bem, vamos ver as aplicações das leis de Newton, tá legal? Vamos ver o que acontece com essas 3 forças, com essas 3 leis aplicadas aqui nas redondezas da Terra. A primeira situação é a força-peso, tá legal? O que é a força-peso? É uma interação gravitacional entre um objeto e a Terra, ok? Bem, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o objeto se sente atraído pela Terra e a Terra reage, tá? Se sentindo atraída pelo objeto. E é essa força que nos mantém grudados, tá legal? Colados sobre a superfície, ok? Então, quando você dá um pulo, salta, o peso, que é uma força que a Terra está fazendo sobre você, te atrai de volta à superfície dela, ok? Então, existe uma grandeza que já estudamos que nos acelera em direção ao centro da Terra. Tá legal? Aqui dá para você notar bem, né?
a nossa Terra plana, ok? Legal? Então tá aqui, ó. Essa força ela é radial, tá bom? Então, em qualquer lugar do globo que você esteja, essa força vai te atrair em direção ao centro da Terra. Tá legal? Então eu tenho aqui o par, ação e reação atuando. Ok? Bem, esse peso ele vai apontar em direção ao centro da Terra. Então aqui, ó, se eu pego um objeto e coloco sobre uma mesa, o peso vai formar 90 graus com a mesa, mas isso não é importante. O mais importante é saber que ele faz 90 graus com a Terra, porque a mesa pode inclinar, tá vendo? Como esse segundo caso aqui. A mesa pode inclinar. E quando a mesa inclina, o peso tem que continuar apontando, fazendo 90 graus com a Terra. Isso foi fundamental, hein, galera? O peso sempre forma um ângulo de 90 graus com a superfície da Terra, ok? Beleza até aí? Posso continuar, né, gente? Vamos lá, como é que tá aí? Beleza? Olha o Jean aí falando aí, ó. Plana só no papel, né? É porque você, jovem, as pessoas veem a Terra plana porque ela se encontra num espaço infinitesimalmente pequeno da Terra. Se você conseguir subir para grandes altitudes, você vai verificar que começa a verificar uma curvatura na Terra. Tá legal? Ok? Experimentozinho simples, é só viajar. Tá legal? Ok, galera, vamos calcular então esse peso, tá? Esse peso aqui é uma força, né? Então é igualzinho à segunda lei, massa vezes aceleração. Só que essa aceleração que te empurra para baixo, nós já discutimos sobre essa aceleração. É a gravidade, tá legal? Então no sistema internacional, a gente vai ter a unidade aí, que é o Newton também. Tá legal, moçada? Beleza até aí então, né? Tranquilo. Então tá aí, ó. Um objeto, tá? Sendo atraído em direção ao centro da Terra e a Terra tá atraindo o objeto. Então, na verdade, a força que o objeto está fazendo na Terra, olha só que importante, ó. A força que esse objeto de massa m está fazendo sobre a Terra é essa aqui. Então, essa é a ação. Ele está atraindo a Terra para ele. Então, essa aqui é a ação, tá? E a Terra faz uma força sobre ele também o atraindo. Então, isso é a reação. Tá legal? Então, quando a gente pensa no objeto fazendo força, o objeto está tentando atrair a Terra para debaixo dele. E a Terra atrai o objeto para cima dela. Tá legal? Então tá aqui o par ação e reação acontecendo. Ok? Valeu, moçada! Gente, então vou fazer o seguinte, cara, tem mais coisa aí. Vou ter que dividir essa aula em 2 aulas, tá legal? Beleza? Porque a gente tem muito mais coisas para fazer e eu não consegui avançar tanto assim como eu achava. Então eu vou travar um pouquinho aqui, tá? E na próxima aula vamos falar sobre outras forças aparecendo, que é a força normal, força de atrito, força elástica, força de tração, tá bom? Vamos ver as consequências dessas leis aí, ok? Gente, posso então tirar esse compartilhamento aqui? Posso aí? Tudo bem até aí, gente? Posso? Reagem aí, por favor. Vamos lá, gente. Tranquilo? Beleza, né? Então, semana que vem a gente vai continuar com esse assunto, tá?